Ela é um desdobramento, na verdade, da então PEC 241, que é a emenda constitucional 95 hoje, do teto dos gastos. Então, hoje o governo ele está numa força-tarefa para reduzir todos os tipos de gastos, que às vezes a gente até diz investimentos. Então, este ataque, na verdade, à Previdência, que é casado também com algumas mudanças nas leis trabalhistas, é para retirar direito. Vai inviabilizar a Previdência para muitas famílias, sobretudo para os pobres. Não é verdade que é para combater privilégios. Não ataca a parte de cima. É mais os pobres. Por exemplo, as trabalhadoras e os trabalhadores rurais, que hoje contribuem pela comercialização da sua produção. Eles vão ter que passar a contribuir por pessoa individualizada. E no rural, a pessoa não tem uma renda permanente. A época de safra tem, mas às vezes passa 4, 6 anos sem ter uma receita. Melhor, 6 meses sem ter uma receita. Então, e agora ela tem que contribuir de forma individualizada e todo mês. É um grande problema, embora tenha essa fase de transição, que é a contribuição por grupo de R$ 600. O homem manteve a idade, 60 anos, mas para a mulher, ela vai rural 5 anos, ou seja, ela já tem quase que é uma tripla jornada de trabalho, trabalha de domingo a domingo, o ano inteiro, não tem férias, não tem nada quem está na roça, sobretudo quem tem animais, e a maioria tem uma vaquinha, tem que tirar leite todo dia, então é muito trabalho. O ataque também às professoras. O governo ele expressa um caráter machista nessa proposta, porque o homem rural permanece a idade, a mulher mais 5 anos. Para a professora, vai ter que trabalhar 10 anos a mais, porque hoje é 50, então ela tem que só se aposenta aos 60 anos. E o homem que é 55 hoje, nivela a idade, então, vai ter que trabalhar mais 5. Então, é a mulher que vai ter que trabalhar mais 10 anos e mesmo assim, a contribuição de 30 anos. E, sobretudo na educação, muitas pessoas que são contratadas, elas não conseguem contribuir o ano inteiro. Então, às vezes, no ano ela contribui com 10 meses, e às vezes fica 6 meses também desempregada. Então, na verdade, ainda às vezes a pessoa vai ter a idade e não tem o tempo de contribuição. Embora é o inverso também para alguns, que às vezes começou a trabalhar aos 17 anos, 18 anos, vai ter o tempo de contribuição e não vai ter a idade. Então, há uma injustiça aí quando você determina idade mínima e também tempo de contribuição e descarta a possibilidade do somatório. Isso no caráter definitivo da proposta. As pessoas também, os pobres, que hoje usufruem de um programa que chama Benefício de Prestação Continuada, que eles passam comprovando a pobreza, aos 65 anos, a partir de 65 anos, recebe um salário mínimo. Na verdade, ele abaixa a idade para 60, mas também o repasse é de R$ 400. Então, é uma coisa irrisória. É uma idade, ou seja, pessoa pobre, é uma idade que a pessoa precisa de medicamento, de uma alimentação e, às vezes, até de contribuir com alguém para ajudar, né? de um cuidador ou cuidadora. E, então, corta, só passa a receber o salário mínimo já depois dos 70 anos. Uma injustiça também enorme é a pensão por morte, porque a pessoa já tem ali um padrão de vida, tem as despesas fixas ali, e de repente, além de perder uma pessoa, ela vai perder também a receita, né? Então cai para 60%, porque não vincula o piso do salário mínimo. Então é um absurdo. A mesma coisa em relação à invalidez. Como que a pessoa né, que tem aí uma receita por mês e ela, de repente, por uma doença, por um problema, ela não tem condições mais de trabalhar, declarada então aí a sua invalidez, e a receita cai, bem dizer, pela metade. Justamente no momento que ela vai precisar de alguém para ajudá-la e tudo, às vezes mais medicamentos, né, uma alimentação de readequar e ter um cuidador.
e cai a receita. Então, é para ver que ela não mexe com o andar de cima. Não mexe com o andar de cima. Os policiais militares, por exemplo, não estão fora da PEC 6 de 2019. Não fala sobre os militares, que, independente do salário, eles vão contribuir com a alíquota de 7,5%. Você fala assim, agora nós vamos, vai chegar até 14%. Não é verdade, porque isso não, a pessoa vai contribuir mais anos também. Então, quando ele traz de 8 para 7,5 a alíquota de contribuir, mas é só para aquela pessoa de um salário mínimo, ele não está ajudando com esse 0,5%, porque ele vai trabalhar mais tempo, vai contribuir mais anos, né? Então, não favorece em nada os pequenos, pelo contrário, e é um ataque, né? O segurado especial, como os agricultores familiares, os pescadores. Não é fácil uma mulher rural, uma pescadora, trabalhar aí até os 60 anos. Não é fácil. Como é que está o clima lá para a tramitação dessa reforma? Você acha que em breve eles devem colocar para votação? E como que estão os outros deputados de outros partidos? Olha, a situação do governo não está tranquila assim. Tem muitos problemas, inclusive de entendimento com o Congresso, com as bancadas. E a gente percebe uma reação, né, de todo esse setor rural, também de quem representa, né, as trabalhadoras e os trabalhadores de fato. Embora tenha uma base governista que tenta passar para a sociedade de que é uma reforma para cortar privilégios. Mas está claro no texto e todos os meios de comunicação são muito importantes para mostrar a verdade, a realidade do texto. Até porque, quando você corta os benefícios dos mais pobres, você vai inviabilizar a economia, mesmo nos pequenos municípios. Muitos municípios, muitas famílias dependem daquele aposentado. Depende do aposentado. E todos nós, todos, sem exceção, dependemos dos rurais. Você pensa que um jovem ele vai ter como meta permanecer no campo, permanecer na zona rural? Não vai. Então, essa reforma ela acelera o êxodo rural. Ela retoma e acelera o êxodo rural. Nós estávamos numa situação inversa nesses últimos anos, de muitos urbanos indo para o meio rural por causa com a chegada da energia elétrica, internet, melhorando a qualidade de vida rural. Então, já senti, era palpável, tem dados concretos dessa volta para o campo. Agora, acho que retoma esse êxodo, porque não tem perspectiva de vida digna no campo. Então, por isso que eu percebo também essa reação, embora tem muito teatro nesse sentido de que a proposta ela é para cortar privilégios. Não mexe com privilégios das grandes corporações, por exemplo. Por quê? Que se você pega a dívida da Previdência, é dívida de grandes empresas, que chega aí a 500 bilhões. Por que não coloca, então, lá um critério, prazo de pagamento e tudo mais? Então, ela não abre isso. Pelo contrário, no que corta direito do trabalhador, a proposta, qualquer alteração tem que ser constitucionalizada. Ou seja, dificulta um processo de qualquer alteração por iniciativa de deputados, porque é via Constituição. Agora, algumas questões para favorecer, que entende que vai ter que mexer num projeto de lei complementar, muita coisa, a proposta de emenda à Constituição, que é essa PEC 6, ela é muito ainda nebulosa também, porque tem muitas ações que ele remete a um projeto de lei complementar. Isso porque sabe que vai ter dificuldade, então, que precisa 308 votos sim, no projeto de lei complementar basta 257 votos.
Então, ele já percebe que vai ter resistência, vai ter dificuldade na própria base de quem representa o rural. Porque mesmo os ruralistas, que é a agricultura empresarial, mas eles também têm uma base da agricultura familiar e vão ser cobrados por isso. E você falou, começou a falar sobre sugestões. Você ou então algum grupo de deputados tem alguma sugestão para alteração desse texto? Olha, o princípio da justiça não é dar tratamento igual para todos. Nós temos que tratar diferente o que é diferente. É a mesma situação dos rurais, por exemplo. Não dá, não é possível alteração nos rurais. Uma professora que está na sala de aula, que é um trabalho tenso, ainda agora com armamento, ela vai estar mais tensa ainda, porque ela pode ter alunos com arma de fogo dentro da sala. Mas, na verdade, no dia a dia, não há garganta, cordas vocais que aguenta uma pessoa, uma mulher, chegar aí a 60 anos. E olha para você ver a esperteza. Por que ele eleva só a mulher 10 anos a mais? 90% do professorado é feminino. Então, ataca, na verdade, todas as professoras. Então, não toleramos mudança também para uma categoria que é tão estratégica, importante para o nosso país. Só estamos aqui graças aos professores. Acho que depois de quem produz alimento nesse país, né, que nós dependemos dessa pessoa no mínimo 3, 4 vezes por dia, a categoria mais importante para o nosso país passa a ser os professores, né, os educadores, e são os que estão mais penalizados. Trabalhadores e trabalhadoras rurais, segundo os professores, é verdade, depois também vem a viúva com órfão, os pobres, né, que dependem do benefício de prestação continuada. Então, são públicos que nós não queríamos de forma alguma essa reforma nesses moldes. E agora vamos ter que colocar a emenda para corrigir essas distorções, essa grande injustiça.